Olá, bem-vindos. Me chamo Sara Campos e vou abordar o tema Ex-Libris no Brasil, a participação feminina no ex-librismo nacional. Primeiramente, o que é ex-libris? De acordo com Bertinazzo, o ex-libris pode ser definido como uma espécie de selo de propriedade, incontestável e universal, que vem colado na face interna da capa, no rosto ou antirrosto do livro. Em suma, ele é uma marca de proveniência que possui imagem, nome ou iniciais do proprietário e a expressão ex-libris. A participação feminina no equilibrismo brasileiro é um campo que oferece oportunidades para ampliar a compreensão sobre o papel das mulheres na cultura literária e artística do país. Esse é um campo de estudo que enfrenta desafios significativos, em especial nas áreas de mapeamento e sistematização de acervos e coleções. A falta desse estudo sobre o tema em específico no contexto nacional revela uma lacuna importante no estudo de gênero e colecionismo. Trata-se de uma pesquisa descritiva e exploratória com abordagem quali-quantitativa baseada em análise documental. Para isso foram consultados catálogos físicos e online disponíveis no site da Caçadora de Ex-Libris, no setor de obras raras da ABCE e da coleção Doutor em Ciência e Informação Rafael Greenholm. A pesquisa concentrou o primeiro movimento ex-librista brasileiro realizado entre as décadas de 1940 a 1960. Dos 15 catálogos analisados, de 1940 até 1960, foi possível concluir que a participação feminina foi restrita em todas as exposições. Foram identificadas 851 mulheres participantes no total, atuando como organizadoras das exposições, artistas, expositoras de suas coleções e proprietários de ex-libris expostos em coleções de terceiros. Porém, vale ressaltar que pode ter ocorrido erro de identificação de alguns nomes por falta de padronização dos catálogos, nomes ambíguos em relação de gênero e uso de siglas, apelidos e pseudônimos. Das mulheres citadas nos catálogos, 6 delas foram citadas como filiadas a associações de ex-libris. Embora elas representem uma pequena parcela, essa participação ainda é significativa, pois elas estavam inseridas nas discussões e decisões sobre o caminho do ex-libris no Brasil. A primeira exposição municipal de ex-libris, de 1949, conteve a maior participação feminina entre os catálogos analisados. Nela haviam 13 expositoras, 18 artistas mulheres e 230 ex-libris de propriedade feminina. Houve uma discussão na época de organizar o primeiro salão feminino de ex-libris em 1955, composto exclusivamente de peças femininas. Porém, posso inferir que tal evento não aconteceu pelo fato de que não foram encontradas notícias sobre ele. Embora os números impressionantes para a época, os feitos da primeira exposição municipal de ex-libris de 1949 não aparentam ter se vestido nas demais. Não foram achados motivos concretos que explicassem o motivo dessa participação não ter continuado. Apesar da baixa participação feminina, 17 mulheres destacaram a presença repetidas vezes em diferentes catálogos, porém 2 delas fizeram isso de forma mais expressiva. Maria Magdalena Otamendi de Olacereg foi citada 15 vezes nos catálogos, e na edição de 1952 do Almanaque Eu Sei Tudo, ela foi chamada de laboriosa iniciadora do movimento ex-librístico portenho por Alberto Lima. Sob sua orientação foram realizadas 2 exposições na República da Argentina, onde ela foi a protagonista. Em segundo, temos Jenny Drake, um dos maiores nomes do ex-librismo brasileiro. Foi citada aproximadamente 16 vezes nos catálogos, participou como expositora, proprietária e artista de seu próprio ex-libris. Apesar de viver nas planos jornalísticos por conta de seu trabalho como professora e museóloga, ela fez pequenas aparições relacionadas ao ex-librismo. Sua vasta coleção de ex-libris foi doada para o Museu da República em 1976, onde ainda reside. A maioria das mulheres participantes estava ligada às áreas de letras e artes. Havia um abismo entre as conquistas das mulheres e dos homens, refletindo as expectativas sociais da época. Segundo Scott, a mulher deveria focar nas tarefas domésticas e permanecer submissa e dependente do homem. Mulheres da classe trabalhadora, quando não eram as únicas provedoras, ajudavam nas finanças e enfrentavam julgamentos por trabalhar fora. Além disso, enfrentavam abusos e assédios no trabalho, além de enfrentarem uma dupla jornada. O meio ex-librista no Brasil era elitista e machista, exigindo tempo e dinheiro para criar e apreciar uma biblioteca privada. Participar das associações era mais comum aos homens e colecionar livros era um desafio às expectativas sociais para as mulheres. A tabela visa ilustrar a participação feminina em exposições de ex-libris no Brasil entre as décadas de 1940 e 1960. Em todas as exposições listadas, o número de mulheres participantes é significativamente menor do que o número de homens. Com isso, pode-se concluir que a participação feminina foi extremamente limitada, com uma média entre 5% e 20%. Infelizmente, uma proporção baixa para uma época em que o ex-libris estava tão em alta. Apesar disso, algumas mulheres não se deixaram intimidar, como Jenny Dreyfus, Petronile Pimentel e Maria Magdalena Otamendi de Olacereg, que tiveram uma participação ativa e expressiva no cenário ex-librista, e assim fazendo história não apenas na área do ex-libris, mas também em suas áreas profissionais. Essa época foi marcada pela constante luta das mulheres pelos seus direitos em diversas áreas, como no direito, na saúde, nas artes, nas letras, no trabalho e nas esferas sociais e econômicas. O trabalho visa preencher lacunas do estudo de gêneros e colecionismo, além de celebrar a história de conquistas de figuras femininas que deixaram marcas na história cultural do Brasil através de seus ex-libris. O artigo é uma pesquisa inicial sobre o tema e espera inspirar novos estudos. As histórias dessas mulheres destacam suas buscas intelectuais, sensibilidades artísticas e determinação em criar seu próprio espaço em um mundo desafiador. As referências citadas no vídeo. Obrigada.